Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Esse podcast tem como propósito discutir, debater, conversar sobre temas do mundo cotidiano e do mundo corporativo. Meu nome é Carlos Piazza, sou o CEO da CH9 Consultores. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante que envolve o mundo corporativo e o mundo pessoal. A demanda por talentos e habilidades profissionais. Eu creio que esse assunto ele tem uma pegada de entendimento do que está acontecendo no mundo corporativo e no mundo cotidiano, que tem tudo a ver com desenvolvimento humano. E para falar desse tema, eu tenho um convidado muito especial, que é o professor Marcelo Brandão. Brandão, muito obrigado, cara, de você compartilhar a sua experiência com a gente. É uma honra estar conversando com você mais uma vez, tá bom? Nossa, fica à vontade. A satisfação é minha. Toda vez que precisar, nós estamos aqui. Eita! E eu sempre começo conversando com os meus convidados de uma forma descontraída, de uma forma natural, vamos chamar assim. Mas eu sei também que dentro do que você faz como profissional e o que você faz no teu dia a dia como hobby, como esporte, é o ciclismo. Eu gostaria de explorar um pouco com você das competições de ciclismo há 20 anos, há 10 anos atrás, talvez, 20 talvez não, mas 10 anos com certeza, e as formas de competições de ciclismo hoje. O que tem de diferença nessa conversa? Tudo. Principalmente Mudou tudo. Principalmente a minha idade. Ah, boa. Tá certo. Olha, principalmente a minha idade, que ela já faz uma diferença muito grande. Viu? Legal. Né? Pode parecer que não, mas eu falo pro pessoal que com 50 era um desempenho, com 55 cai, com 60 cai, agora com 67 aí fica. Vai ficando. Ou seja, tem que ter persistência mesmo para poder continuar. Porque a gente continua porque tem um lado positivo de você participar dessas competições, de você ter esse hobby, né? E quando você fala de mudança, por exemplo, então toda mudança tecnológica, enfim, das bicicletas era totalmente diferente. Tamanho de roda, né? Sim. Era bicicleta de ferro, hoje é tudo de carbono. Você não sabia para onde você rodava. Hoje você tem GPS, que você está na competição todo anotado. Antes você errava caminho nas competições, porque hoje não erra mais, porque você tem todo o GPS, tem todo o computador ali. Então isso facilitou demais. E agora, como as empresas, né, nós também temos que nos adaptar, né? Acompanhar a tecnologia. Inclusive a tecnologia de treino, né? Porque exatamente. Lá os treinos eram feitos por empirismo, né? Por experiência, por uma farra, uma brincadeira. Agora hoje não, hoje você tem toda uma tabela, você tem pessoas que te fornecem tabela, treinador que te dá tabela para você fazer, ter desempenho, onde você anota todo o seu desempenho, enfim. Então, como nas empresas, nós também temos que evoluir. E como as empresas antigas têm que se adaptar à nova realidade, o ciclista antigo, se ele quiser continuar competindo, ele também tem que se adaptar a isso. Você vê essa passada como um filtro natural? Ou seja, quem era ciclista 10 anos atrás e quem é ciclista hoje? Existe essa forma de seleção? Como é que você enxerga essa condição? Porque não é simplesmente usar uma tecnologia, uma bike com uma tecnologia avançada. Você tem que ter alguma adaptação, algumas questões que você tem que levar em consideração. E como é que fica isso? É uma seleção natural? Como é que seria isso? A pessoa para de andar de bike se não acompanhar? Não, ela não para, mas ela também não evolui, ela também deixa de competir, aí passa a fazer passeio, né?
Aí o grande problema passeio, gostei. é nós fazer passeio. Uma recreação. É uma recreação. Aí, aí vamos voltar isso para o lado empresarial. Né? O que você espera da tua vida? Então, o que você espera? Eu espero que a minha empresa cresça, tenha novos clientes, tenha novas tecnologias, tenha novos produtos. Você tem que se adaptar. Agora, não, eu quero ficar no mesmo mundo, quero ficar só com a primeira empresa, só com a primeira loja, quero ficar com esse mesmo produto. Ou seja, talvez você nem exista mais. Então, aí passa a ser passeio. Isso aí é como eu vejo hoje, é até perigoso, né? A pessoa fala, não, eu vou fazer uma caminhada e para perder um peso e tal. Mas se ele começa a fazer essa caminhada e não tiver um controle, olha, hoje eu caminho 20 minutos, vou passar para 30 minutos, vou passar para 1 hora, vou passar para 1 hora e meia. São as metas, vamos chamar assim. Vou aumentando a velocidade, eu estou caminhando a 2, passo a caminhar a 5, a 10. E na bicicleta tem que ser a mesma coisa. Né? Então, e aí, por exemplo, hoje eu passo até, né, eu brinco com o pessoal que eu estou para procurar um psiquiatra aí, porque eu pego o trecho que eu fazia quando eu tinha 50 anos, com 55 anos, hoje eu faço o mesmo trecho com uma média menor de velocidade. Compreendi. Mas não deixou de fazer Mas não deixei de fazer, não deixei de competir e continuo fazendo o percurso dentro da minha categoria. Aí eu falo para o pessoal que tem hoje, né? Aí a tecnologia hoje me favorece, né? Perfeito. Porque eu falo que aí essa meninada, mais jovem, fala, não, porque eu ando mais. Eu falo, se andar mais do que eu hoje é obrigação sua, cara. Não faz mais que obrigação. Agora, hoje eu tenho a tecnologia. Hoje você tem o Strava, você tem o Garmin, que deixa tudo registrado no histórico. Aí eu quero ver quando você tiver 67 anos, se você está andando como eu com 67. Aí você está falando de desempenho. Aí é desempenho. A programação, é bem legal isso. A programação que você faz hoje para os seus treinos é tudo baseado em dados. Então, mesmo que seja um hobby, é um hobby baseado em dados, em conhecimento. Tá certo isso que eu estou falando? Sim. Dentro desse forma de dados, esse volume de dados que você tem, eu também entendo assim, a meta que você estabelece para o Brandão em 2025, como que foi essa performance? Você consegue imaginar isso no começo do ano e depois concluir o ano de 2025. Previsto e realizado. Então, isso é natural. Você acha que isso é natural? Fazer uma checagem do que você planejou e do que você realizou? Como é que é isso? Quando fala-se natural, né? A gente entende, por exemplo, se você falar do mundo empresarial, você fala em planejamento estratégico, chega no final do ano, poucos estão cumprindo aquilo que foi planejado, poucas empresas, e às vezes as pessoas elas fazem uma série de promessas e também chega no final do ano e não cumprem nenhuma. Perfeito. Né? Uhum. Por isso que fatos e dados, você ter anotado, isso faz com que você cumpra a sua meta, você passa a ter obrigação com ela. Então, por exemplo, eu tenho a minha meta é 12 mil quilômetros por ano. Aí o que acontece com muitas empresas quando elas fazem um planejamento estratégico, principalmente você vê isso com PLR. Não, vamos pagar um PLR e chega no final do período de PLR e fala que não atingiu o PLR para pagar para o empregado. Ou seja, o que foi feito durante o período? Então, por exemplo, dentro do meu período, por exemplo, hoje nós estamos o quê? Na metade do mês de janeiro. Perfeito. Eu já sei que hoje eu estou 167 quilômetros acima da minha meta. Porque eu vou fazendo o cálculo, perfeito, então, acima da minha meta para dezembro de 2026. Então, isso vai sendo acompanhado. Se eu diminuir o meu volume, ela começa a diminuir. Aí eu começo a ficar negativo. Olha, estou abaixo 50, assim, aí eu tenho que começar a pedalar mais. Então, isso é um acompanhamento diário, mensal, para você chegar no final do ano e atingir a sua meta sem. Aí, por exemplo, ano passado, eu cheguei em dezembro faltando. E faltava até um pouco mais. Precisei ter um esforço maior.
maior em dezembro. Hein, Brandão, e me fala uma coisa. Imagino que você tem na tua lembrança as pessoas que começaram junto com você, na mesma categoria, como agora eu aprendi, e que hoje pararam de fazer o ciclismo. Ou não existe isso? Existe. Aí é o que eu volto a dizer, depende daquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você quer para o esporte. Eu quero fazer, nada contra quem quer fazer só por diversão, só por lazer, né? Por exemplo, aí vai uma coisa de persistência, de união, de grupo, de equipe. Eu, quando comecei lá, sim, já fazia, mas isso há 40 anos, eu montei um grupo em Bonfim. Eu e um amigo meu, nós nos encontramos e montamos o grupo, e esse grupo... De ciclismo. De ciclismo. Esse grupo está até hoje. Então, nós nos encontrávamos todos os domingos para fazer esse pedal em Bonfim. Aí acontece que eu, sempre mais, eu falei, não, eu quero agora... Aí eu comecei a estabelecer... Outros desafios. Outros desafios. Eu comecei a estabelecer dentro do grupo uma competição interna. Olha, vamos ver quem chega primeiro em Bonfim e tal. Daí eu comecei a competir. Tá certo. Porque eu fui gostando. O grupo existe até hoje, as pessoas estão lá até hoje, fazendo seus passeios e tal. Eu até agora que estou em período de férias, que eu preciso de um pouco Perfeito. né, de relaxar, fazer um pedal com menos estresse, porque depois na competição eu estou indo lá com eles, mas é uma beleza. Quer dizer, não está tão bom assim, porque aí eles evoluíram para a bike elétrica agora, né? Tá. Coisa que... Tecnologia. É tecnologia. Então, eles evoluíram, mas só que eu não posso para essa tecnologia, porque senão na minha competição não tem bike elétrica. Você treina num lugar que não é verdade. Aí eu vou com eles. Aí eles vão com a bike elétrica, até que eu gostei, porque com a tecnologia deles agora eu consigo acompanhar e eles me forçar a andar mais. Dentro disso que você está comentando, me veio uma colocação. Porque as novas demandas de talentos e habilidades profissionais requer que você, como indivíduo, vamos chamar assim, tenha todo um preparo. Esse preparo, hoje, você considera, dentro da tua categoria, da tua idade, ainda mantendo um rendimento, se pode se falar assim, um desempenho de competição? Então, dentro dessas plataformas, dentro desses que é o Strava, né, que nós... o Strava ele é feito exatamente para promover a competição e o seu desempenho. Então, lá no Strava, por exemplo, ele tem por várias categorias. Então, por exemplo, lá tem todos os segmentos, aí você tem, no meu caso, a categoria over 65. Então, eu tenho que estar em primeiro na categoria over 65. Então, o que eu vou olhar, eu brinco com o pessoal, falo, olha, não interessa a vocês, eu estou aqui, over 65, eu estou em primeiro aqui. Entendi. Over 65, é isso. Então, você veja que até para você cumprir uma meta, essa meta ela tem que ser distribuída. Não adianta eu fazer uma meta para todos, sendo que dentro de uma organização nem todos estão preparados para aquela meta. Então eu tenho que ter uma meta específica para cada um, beleza, de acordo com a capacidade, com a adequação de cada profissional. Mas é importante que todos eles saibam o que ele tem que fazer. Está mostrando. Está mostrando. Eu sei o que eu tenho que fazer. Dentro dessa nossa conversa, dessa demanda, né, vamos chamar assim, sobre habilidades, tem toda uma característica que a gente pode, vamos dizer assim, estabelecer primariamente o indivíduo dentro das empresas e o indivíduo no cotidiano. Mas o indivíduo é um. Eu não tenho dois indivíduos, né? Por que eu estou falando isso? Para ver se faz sentido a gente falar sobre novas demandas profissionais aí. O reconhecimento
do professor Brandão como ciclismo, dentro do mundo ciclismo, e o reconhecimento do professor Brandão como professor, tem que ter as habilidades cultivadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não basta eu saber andar, na minha opinião, não basta eu saber andar de bike. Eu tenho que saber competir. Eu tenho que evoluir Isso, na bike. não é? E aquilo que eu utilizo de competição dentro do meu mundo cotidiano, ele reflete no mundo corporativo? Muito, totalmente. Totalmente. E é uma pena até que as empresas, né, através... Eu não digo as empresas, a empresa é uma pessoa jurídica. Vamos falar das pessoas que estão lá, né? Às vezes o departamento de RH, os líderes, os encarregados, os gestores, né? Eles não conseguem ou não querem enxergar isso. Então, vamos pegar um exemplo. 2 candidatos lá. Tem 2 candidatos para uma vaga. Um candidato, ele atende lá, tem curso superior, por exemplo, mas ele compete no ciclismo, ou ele subir o Everest, enfim, ele faz uma outra atividade como hobby nesse sentido, né? Corre, faz corrida a pé, enfim, não interessa. E tem um outro candidato que tem um MBA. Se você pegar, muito possivelmente, esses 2 candidatos, né? Esse candidato só pelo MBA, ele pode ser contratado, e esse que não tem o MBA, só tem o curso superior, que na realidade o curso superior ele atende para qualquer profissão, mas faltou MBA para ele. Talvez lá o julgamento que o avaliador fez. Que o avaliador vai fazer. Agora, só MBA. Agora, quem tem mais poder de decidir sob pressão? Porque ninguém sabe, ninguém faz, só nós que estamos lá, o que é você tomar uma decisão no meio de uma competição? Você forçar, você diminuir o esforço, dependendo do planejamento que você faz, dependendo de onde você imagina que seu adversário está, você tem que... se eu começar a forçar agora, eu posso cansar lá na frente, ele chega em mim e vai me passar, né? Ou até você ter aquela estratégia, não vou esperar ele chegar para poder andar junto com ele, e depois eu dou o sprint na chegada. Então, quem tem o poder de tomar decisão em momentos de pressão, sobre uma estratégia? Quem tem mais resiliência para se adaptar às dificuldades que o cargo vai exigir? Quem tem mais condições de trabalhar com dados, formatar dados, trabalhar com objetivos, cumprir com objetivos? Isso aí. Eu tenho a impressão que esse indivíduo que faz esse esporte. E dentro dessa colocação que você está fazendo, muito interessante esse enfoque que você deu, eu vejo também uma outra condição. Hoje em dia, quem tem essa habilidade, essa demanda por essa habilidade, vamos chamar assim, de interpretar situações, então é visual, o negócio é olhar e entender aquilo que está vendo no contexto. Então, isso é uma habilidade. Sim. Hoje em dia, que é a interpretação do contexto. Isso. Né? Outra habilidade é o planejar. Então, eu olho, tenho uma visão holística da coisa, é uma habilidade que é desenvolvida, e eu faço um planejamento. Bom, beleza, já tenho 2 habilidades aí. Uso a tecnologia para fazer esse planejamento com dados. Então, a tecnologia com dados. Então, eu estou reunindo habilidades, o que eu estou dizendo dentro desse contexto que a gente está montando aqui, que esse é a demanda para um novo talento. Você entende? Entendi. Porque se a gente for parar para pensar, quase que seja você ser um super-homem, né? Do ponto de vista de entendimento que as empresas precisam, do ponto de vista de abastecer o seu corpo de profissionais, a sua demanda de equipe de alta performance.
Mas isso todo mundo pensa dessa forma, quer dizer, seja candidatos, seja as empresas, através de seus selecionadores, como é que isso vê? Olha, você falou como que era a tecnologia lá atrás. Ou seja, lá há 40, 50 anos não tinha tecnologia no ciclismo. Então hoje, só para você entender, planejamento. Então quando você vai para uma competição, então você tem lá. Você já tem no teu computador ali que você está observando, ok. Então você sabe qual vai ser a distância daquela prova, quanto ela tem de altimetria de subida, qual quilometragem da subida. Quando você entra numa subida, ela te fala, olha, você está a 20%, a 30%, a 40% da subida, falta. Aí você fica planejando o esforço que você vai fazer para concluir aquela subida. Você tem a inclinação daquela subida. Se ela é menos inclinada, eu faço mais força. Se é mais inclinada, eu diminuo um pouco a força para poder chegar bem lá em cima, não chegar, como diz da linguagem, quebrado. Esse planejamento, o indivíduo faz tudo isso. Agora, da empresa dele, será que ele é estimulado a fazer planejamento? É isso que eu quero dizer. Será que ele é estimulado a fazer? Então, muitas vezes, lá o gestor fala, não, mas as pessoas aqui não planejam, não dão importância para isso, fazem de qualquer jeito. Mas será que ele está estimulando, incentivando as pessoas, fornecendo dados para essas pessoas, para que elas trabalhem em cima desse planejamento? Porque eu vejo uma situação, por exemplo, eu vejo a meninada. Então eu vou treinar com a molecada. 4h30 da manhã, essa molecada está de pé, 5 horas, nós já estamos saindo para treinar. E eles não reclamam, sai, faz esforço, eles não reclamam. Está chovendo, está fazendo sol? Não, chuva, sol, frio. Não, sol não vai porque 5h30 não está fazendo sol, mas chuva, por exemplo, está chovendo, agora entra o inverno, 3 graus negativo, está indo. E não está ganhando nada, e sem reclamar. E lá na empresa que ele está ganhando? Talvez ele reclama, mas ele reclama por quê? Não é que ele reclama do salário ser alto ou ser baixo. Ele reclama da condição que ele tem lá. Ou seja, cara, eu vou lá no meu esporte, ali eu decido, eu planejo, eu faço aquilo que eu planejei. Se eu me der bem, eu vou conquistar. Se eu me der mal, eu perco, mas estou aprendendo para a próxima etapa. Agora aqui não me pedem nada disso. E se ele disser para o chefe dele, lá para o gestor, olha, cara, eu faço aqui um ciclismo, né? Aí o gestor, no lugar de falar para ele, olha, cara, como que você pode adaptar essas suas metas, seus resultados para aquilo que você faz? Não, ainda é capaz de falar, não, isso é bobagem, rapaz, você é louco, você é maluco de fazer esse negócio 5 horas da manhã. Então, falta essa visão. Perfeito, legal. Eu já vi também algumas situações que, como você fala, né, essa meninada é o jovem. Na sua visão, essa habilidade de utilizar determinados recursos, seja eles quais forem, para a pessoa que tem mais idade. Por quê? Porque o talento não é só do jovem, é isso que eu estou tentando provocar. O talento também é daquela pessoa que tem mais idade. O talento não tem idade. Não, o talento, a técnica não tem idade, né? Tanto é que você pega a técnica, às vezes, por exemplo, numa subida, eu perco para os jovens, porque, obviamente, né, 67 anos com 25, 27, 30, é uma diferença enorme para você fazer força, mas quando desce, eu consigo alcançá-lo, porque na descida não exige força, exige a técnica para você poder conduzir a bicicleta naquelas situações adversas, né? Morro, buraco, enfim. Agora, outra situação que dentro das empresas é uma discussão hoje, como que na hora que você falou aí, que me veio à mente aqui, como que o público jovem está se adaptando ou não está se adaptando a essa discussão com a pessoa mais velha? Será que eu posso colocar conflito de gerações? Conflito de gerações. Então, a pessoa mais velha, ele pode trabalhar aqui com o mais jovem? Eu te falo com isso que pode. Coexistir no mesmo ambiente de trabalho. Ali nós coexistimos. Ou seja, eu ensino uma técnica para eles, eu falo, olha,
Quando você chegar naquela descida lá, cara, você toma cuidado, ali vai ter um morro, você tem que dar um jump na bike e tal, você entra pela direita. E aonde ele me ajuda? Eu tenho dúvida lá no meu computador. Cara, como é que eu faço isso aqui? Perfeito. Ele vai lá, ele é bom nisso, ele faz rapidinho, ele acerta para mim. Cara, porque hoje até na bicicleta, o câmbio eletrônico, cara, meu Perfeito. câmbio tá meio desregulado, ele vai lá com o conhecimento jovem dele sobre tecnologia, regula. Então, nós, as gerações, se dão muito bem. Agora, Dentro das empresas. Agora eu não sei porque dentro das empresas têm fica essa essa divergência. discussão. Talvez mesmo. Eu entendo, Brandão, assim, ó. O que passa na cabeça de um gestor que treinou um talento, que tem as habilidades que eu falei, né? Tem uma habilidade com tecnologia, tem uma habilidade para analisar números, tem uma habilidade para visualizar o que está acontecendo, tá certo? Essas habilidades. Esse gestor treina, vamos dizer assim, esse jovem, esse talento, e depois de um determinado ponto, o talento está fazendo melhor que ele. De verdade, melhor no sentido de performance. Não estou dizendo de se ele está fazendo melhor, ele está fazendo em quantidade, não está tendo retrabalho, entende? Que eu estou querendo que é melhor. E aí, na cabeça daquele gestor, fala, peraí, como pode a criatura saber mais que o criador? Tem isso dentro dessas condições hoje nas empresas, principalmente por essa demanda nova de talentos? Isso é um processo natural. Agora, é um processo natural. Como, né? Você vai... Agora, o que nós temos que entender é que, apesar de toda a tecnologia que existe, ainda quem compra é gente. Quem trabalha dentro das empresas é gente. Então, nós temos que ter pessoas que saibam lidar com gente. E isso cabe muito bem. Então, é natural que o indivíduo mais jovem hoje ele vai saber mais, ele pode até produzir mais, visto no ciclismo. É natural, certo, em alguns segmentos. Agora, aí vem do tipo de gestão. Como que a gestão prega isso? Como que a gestão, eu digo a gestão geral, a área de recursos humanos, a área como que ela estimula, incentiva ou trabalha isso dentro da empresa? Muito possivelmente eles nem trabalham. Então eu vou dizer o seguinte... Eles assistem esse conflito e fica passivo. E fica passivo. Por isso que as empresas têm as equipes de alta performance e aquelas empresas que não têm nem o básico. Então, só pegando esse foco que você deu agora, né? Dentro desse contexto que a gente está conversando aqui. Se eu tenho um talento, e esse talento tem as habilidades que, que o mercado está requisitando, eu vejo uma condição que as empresas hoje em dia não se programam para pegar esse talento que está sendo colocado, e não importa a idade. De repente, eu tenho um talento com uma idade avançada para fazer atendimento, porque ele faz muito melhor o atendimento humano dos clientes do que um jovem, de repente, que não quer interagir fisicamente, ele só interage virtualmente. Mas eu vou ainda seguir um raciocínio. O que eu quero dizer? Se esses talentos que a gente está procurando no mercado ou dentro das empresas, mas as empresas não estão se preparando para achar eles, quer dizer, para aproveitar eles. De repente o talento está dentro da empresa e não é aproveitado. Aí o que ele faz? Vai procurar outro lugar. Isso. Não é verdade? Então isso é uma realidade. O que eu gostaria de ouvir um pouquinho você assim, ó. O que as empresas precisam se preparar para enxergar esses talentos com essas novas habilidades? Então, é assim, ela determina que as habilidades hoje precisam ser A, B, C e D e procuram internamente ou não? Esses talentos vêm naturalmente. Como é que é isso na tua cabeça? Novamente, ele pode ter o talento que ele tiver. Então vamos falar das duas gerações trabalhando juntos. Ele tem um talento, ele é muito talentoso.
Agora, se ele precisa tomar uma decisão sobre qualquer assunto, Operacional mesmo. operacional, você precisa tomar uma decisão. Então você tem um jovem e uma pessoa já experiente, sênior, como eles falam. Ok. Quem tem mais confiança para tomar a decisão? Naturalmente, o sênior. Naturalmente, o sênior. Naturalmente, é o sênior que tem mais confiança, porque ele já vivenciou aquilo muito mais vezes. Então, ele tem mais confiança. Então, ele toma uma decisão com muito mais tranquilidade, com muito mais confiança, com muito mais credibilidade de que aquilo vai dar certo. Aí o jovem, talvez, né, ele decide com mais rapidez, talvez o jovem ele demora um pouco mais, ele toma uma decisão, às vezes ele é errado, ele fica experimentando. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Isso demora. Por que isso não é feito uma junção? Um ensina o outro a como tomar decisão, um ensina o outro a decidir mais rápido, um ensina o outro a cortar caminhos, né, como nós falamos, a pegar alguns atalhos, e o outro. Então, isso é convivência. Porque só o talento da tecnologia, tudo bem, ele conhece a tecnologia, sabe tudo sobre tecnologia que o outro não sabe. Mas peraí, se você souber tecnologia, mas não souber o que fazer com as informações que aquela tecnologia vai te dar, nada. você não tem... Perfeito. Então, ótimo. Nossa, ficou muito bom essa colocação. Hoje em dia, se procura, que é eu diria, a quinta habilidade, se a gente tivesse colocado de 1 a 5, a comunicação. A forma que as pessoas se comunicam. Mas vamos pegar um exemplo assim, ó. Se um jovem usa IA, se um jovem tem visão holística, se um jovem tem poder de planejamento, capacidade de planejamento, habilidade de planejamento, se um jovem tem condições de realizar o planejado, e o seu jovem se comunica bem, não importa se ele é um jovem ou se ele é uma pessoa idosa. Se ele reúne essas habilidades, a empresa precisa reter ele. Reter. Não é? Então, assim, eu tô querendo chegar nesse momento. Não importa se ele é jovem, não importa se ele é idoso, mas ele requer, ou ele possui, melhor dizendo, as habilidades. E aí, como é que a empresa retém? Essa é a maior dificuldade. Reter é muito mais difícil hoje que você fazer processo de seleção, de você trazer. Trazer gente está mais fácil do que você reter. Agora, por que é difícil hoje as empresas reterem alguém? Porque ainda insistem em dizer que pagam salário em dia. Tá bom. O que o salário em dia atende na pessoa? Nada. Porque o ser humano não passa fome. O salário é para ele sobrevivência. Agora, o que o indivíduo espera dentro de uma empresa? Receber salário é algo óbvio. Está no contrato. Receber um plano de saúde, um plano médico, é algo óbvio, aquilo que está no contrato. Agora, o que ele pode receber, principalmente, isso é qualquer pessoa dentro de uma organização. Qualquer pessoa, independente dele ser jovem ou sênior, né? Ele quer o quê? Ele quer participar das decisões. Lembra que nós falamos lá? Beleza, ele ótimo. quer poder participar das decisões. Dar a opinião dele. Dar a opinião e ser ouvido e até ser elogiado e até em alguns momentos, quando aquilo que ele sugerir for implantado, aquilo ser divulgado, ser parabenizado, ser colocado para todo. O que normalmente não acontece, né? Aí o que dá certo, aí é um que fez, tal. Então, ele quer participar das decisões. Hoje, ele não quer mais ganhar salário fixo. Hoje, ele quer ganhar um salário variável. Ou seja, variável em cima daquilo que ele produz. Parece... Por que hoje, por exemplo, a gente vê que os supermercados estão perdendo empregados?
Os empregados estão deixando de trabalhar, não no supermercado, mas no comércio de um modo geral, para trabalhar via plataforma, via essas Segunda plataformas. remuneração. Porque na plataforma ele faz a remuneração do jeito que ele quer. Horário. Horário. Ou seja, eu tenho horário, eu ganho do jeito que eu quero. A minha empresa me paga uma vez por mês. Na plataforma eu tenho dinheiro Semanal. na conta toda semana. E dentro desse contexto que você está falando, é uma das habilidades ter um segundo negócio, concorda? Porque, não digo segundo negócio, vou trocar a palavra. Uma segunda remuneração. É uma habilidade, é considerado uma habilidade hoje? Tipo assim, eu trabalho uma jornada, um exemplo, de 8 horas numa empresa. E eu tenho uma outra fonte de rendimento, uma outra, que são os aplicativos, as plataformas. É uma habilidade? É considerado uma habilidade? Você acha que é um entendimento hoje em dia? É uma habilidade, mas muitos não sabem. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes eu vejo em sala de aula alunos, né, vendendo aqueles doces, bombom, pão de mel, aqueles negócios, né? Bolo de pote que virou, Perfeito. né? Aí eu falo, não, pode trazer, pode vir aqui vender, pode divulgar para os seus colegas. Eu deixo você divulgar para os seus colegas. Eu só não compro para não gastar, né? Mas Tudo bem, pode deixar usar. eu estimulo. Mas o que eu falo para esses alunos? Não encare isso como um empreendedorismo de subsistência. Porque o que é natural, o que é na maioria dos brasileiros, é empreendedorismo de subsistência. Ou seja, eu estou ganhando mal, eu estou desempregado, então eu vou fazer isso até conseguir um novo emprego, até conseguir uma nova colocação. Aí ele fica fazendo aquele trabalho, mas procurando emprego, entregando currículo, querendo fazer entrevista. Ele passa a não se dedicar ao negócio. Ou seja, se eu vou me dedicar, se eu acredito que o meu doce, meu bolo, minha lingerie é da melhor qualidade, eu vou investir nisso. Eu vou investir em qualidade, vou investir em produção para que esse negócio cresça. E eu amanhã ou depois não vou procurar emprego, eu vou ampliar, eu vou fazer crescer, eu vou ampliar o número de produto que eu vendo. Deixar de ser um empreendedorismo de subsistência e fazer desse empreendedorismo algo com qualidade. Com qualidade, sabendo planejar custos, sabendo planejar cliente, sabendo planejar técnica de venda, tudo isso. Agora, para que a pessoa faça tudo isso, ela tem que se dedicar a isso. Não pode ficar... no início, sim, mas depois ela tem que tomar uma posição para onde... Que ele quer seguir. Que rumo que ela vai então, tomar. Uma das coisas que a gente percebe nos dias atuais, o tal do talento, né, aquele que tem uma demanda por talento, se é possível enxergar esse despertar das empresas, pelo jeito, né, de atrair esses talentos que a gente está comentando aqui, não importa a idade, vai muito também da posição da empresa, não é? Tipo assim, uma empresa que tem um posicionamento bastante relevante, se ela não se ater a esses talentos e se não se ater a essas habilidades que ela tem que buscar, ela também vai ser ultrapassada. Retenção de talento, dentro de tudo isso que nós estamos falando, planejamento estratégico, dados, enfim, gestão, tem empresas que pensam que vai reter o talento ainda hoje. Por remuneração. Por remuneração. Aí faz um plano de cargos e salários, por exemplo. Aquele plano de cargos e salário, todo estruturado. Aí o indivíduo entra na empresa lá, ele recebe um manual de cargos e salário com 987 páginas, ele tem que ler tudo aquilo e tal. Aí é cargo A, B, C, júnior, pleno, sênior, enfim. Aí ele olha lá. Pô, eu estou no cargo júnior. Para ir para o pleno, eu preciso cumprir algumas metas, ter 3 anos de empresa, blá, blá, blá. Mas quem está no cargo pleno? O indivíduo que está no cargo pleno tem
30 anos de empresa e ele não demonstra interesse que vai sair. E o que ele... E ainda ele recebe a informação, as pessoas fazem questão de dizer isso, os gestores, até o próprio RH. O cargo que você tem que ocupar já tem uma pessoa. Só quando essa pessoa sair, ele olha e fala, só se eu matar para eu pegar o cargo dele. Que estímulo ele tem? Não. Agora, nenhum. Agora vamos lá. Que empresa que pega o indivíduo, e hoje tem muitas empresas assim, fala, olha, você está trabalhando aqui, mas o nosso faturamento de 2025 para 2026 cresceu X. O nosso número de clientes aumentou. Nós estamos pensando em ampliar produtos, em abrir centro de distribuição, em abrir mais 17 filiais em 2026. Eu não preciso dizer para esse indivíduo que ele tem plano de cargo e salário. É só estimular ele a trabalhar direito, dizer para ele, olha, cara, se você trabalhar direito aqui, com toda essa chance, cada loja vai precisar de um gerente, de um subgerente. Com essa ampliação de venda, nós vamos precisar de gente para estar administrando isso. É só você fazer o teu trabalho direito. Agora, e passar a informação de se a venda cresce ou diminui, e passar a informação do tal planejamento estratégico. Nós temos a intenção de aumentar 17 filiais, de aumentar 2 centros de distribuição, 3 que seja. E essa informação alguém passa? Não passa. Aí fala que tem planejamento estratégico e prefere ficar no plano de cargo. Agora, você acha que hoje, essa meninada, do jeito que eles são ansiosos, eles vão esperar plano de cargo e salário, eles vão esperar talvez um ano que seja? Não vão. É difícil. Porque dentro desse contexto que você está me falando, uma das coisas que a gente percebe que essa nova demanda aí por talentos e habilidades profissionais, a gente percebe claramente que está tendo um aprendizado. Na minha opinião, principalmente do lado da empresa, né? Por quê? Porque o indivíduo, de uma forma ou de outra, a gente fala no popular, dá os pulos dele. Ele é mais água, né? Ele vai se montando assim e vai chegando. Por que eu estou falando isso? Porque tem empresas que não admitem. Ou seja, ele traçou um perfil de profissional da empresa e só enxerga aquele perfil. E não adapta às realidades atuais de demanda, de talentos, entendeu? Essa condição. E aí essa empresa provavelmente vai ter um choque. Olha, eu não vejo um futuro muito promissor na contratação de pessoas, a não ser que ela coloque tudo robô. Essas áreas de recursos humanos, por exemplo, estão querendo resolver um problema de 2026 com uma solução de 1943, que é a CLT. Entenda? Entendi. Já foi o tempo que as pessoas trabalham, que você falava para o indivíduo, olha, eu te dou estabilidade no emprego. Quem falou para você que esses jovens querem estabilidade no emprego hoje? Quem falou para você? Quem falou para você, por exemplo, que se ele precisar ir no médico, ele tem que ficar justificando com atestado? Pô, se eu precisar ir no médico, eu vou, depois eu reponho minhas horas, eu vou ganhar em cima daquilo que eu estou produzindo. Eu sei que a gente dizendo isso, muita gente fala, não, mas isso é impossível, como é que eu vou fazer isso? Mudar o regime? Cara, eu não sei como que você vai fazer. Não é nós que vamos decidir, mas o que essa empresa tem que perguntar é o seguinte, o que eu tenho que fazer para me adaptar a essa nova realidade? Exatamente. O que eu tenho que fazer para me adaptar? Eu vou contratar por plataforma, eu vou contratar freelance, eu vou incentivar, por exemplo, eu vou treinar minha liderança, porque muitas vezes a questão de comunicação está em cima da liderança. Se você pegar hoje, por exemplo, o grande problema dentro das organizações que os indivíduos saem, eles saem por falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento está onde? Está na falta de avaliação de desempenho. Agora, eu preciso ter uma avaliação de desempenho formal, escrita? Não, isso é uma obrigação quase que diária do gestor de estar dizendo para a sua equipe, olha, você
vai bem, você vai mal aqui, você melhora aqui. Ajusta ali. Ajusta aqui. É como Que é o feedback. É como eu faço com o ciclismo, por isso que eu estou falando. No ciclismo, hoje eu sei se eu estou bem ou estou mal em relação a dezembro de 2026. Tem os dados. Eu vou melhorando isso. Agora, É. ele vai esperar chegar dezembro de 2026 para falar que você já foi ultrapassado pelo concorrente da empresa. Exato. Ô, Brandão, uma coisa que me veio aqui. Se a demanda por habilidades e talentos, ela está mudando, eu, que tenho uma empresa de consultoria, também tenho que me moldar para interpretar esses talentos. E os profissionais também têm que interpretar o momento que essas habilidades são percebidas, vamos chamar assim, pelas empresas através dos recrutadores ou da área de recursos humanos. Esse contexto que a gente tem das pessoas não querem mais o modelo tradicional de trabalho. Então, eu posso ter um talento que foi percebido pela empresa e trabalhado por mim, mas eu não quero ser empregado. E aí? Vai deixar de existir alguns cargos? As empresas têm que repensar em algumas situações? Como é que isso, na tua cabeça, é a visão, vamos chamar assim, dos próximos anos? A visão dos próximos anos, eu vou te falar, é que a CLT vai deixar de existir cada vez menos na vida desses trabalhadores. Ah, mas como que vai ser isso? Ou vai ser MEI, ou vai ser... ou vai trabalhar por plataforma. Mas como que eu vou treinar? Como que eu vou... Até o aspecto de treinamento você vai ter que mudar. Porque até o aspecto de treinamento, porque eu vou ter que estar treinando muito mais constante. Uhum. Porque aí eu tenho que pegar aquelas pessoas que estão lá e mostrar para essas pessoas, por exemplo, dentro da minha empresa, porque hoje eles não mostram. E mostrar para aquelas pessoas dentro da minha empresa a consequência de cada ato. Eu vou te dar um exemplo disso. Consequência de cada ato. Eu vou te dar um exemplo disso. Ontem eu fui à tarde na padaria, era uma padaria cheia de gente, padaria grande, cheia de gente. Fui lá pegar mussarela. Aí, falei, olha, você me dá 200 gramas de mussarela. Acabou a mussarela. Indignado. Como que uma padaria daquele tamanho acaba a mussarela? Como? Deixa acabar. O que é isso? O que é isso? Ou seja, o que me deixa mais indignado é que eu me preocupo muito com as coisas. É que a pessoa fala com uma naturalidade. Acabou. Com uma naturalidade assim, sabe? Assim, não é problema meu. Ele está dizendo para o cliente, isso não é problema meu, acabou. Aí, aonde que está o erro, por exemplo, do dono da padaria? É fazer uma reunião com esse pessoal. Gente, olha, quando acaba a mussarela, a consequência é isso, é aquilo, é aquilo. Vamos explicar, vamos... Olha, o cliente ele vai no outro lugar. Eu vou te dar um exemplo em cima disso, que aí fala de tecnologia, mas sem tecnologia. Eu trabalhei, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, até eu te falei a história, numa loja lá no centro da cidade, loja de ferragem. E o que eu aprendi a trabalhar com aquele já era velho na época, mas eu aprendi, eu admirava ele, porque ele tinha o caderno, então ele sabia o time que o cliente torcia, ele sabia se... É um caderneto CRM. Se a pessoa estava doente, alguém da família, para ele muito perguntar. Bom. Enfim, e aí tinha uma coisa, se algum cliente chegasse lá e não tinha um produto na loja, isso ele já treinou nós, isso ele já falava para todo mundo. Não deixa o cliente sair daqui sem um produto. Então, como é que nós vamos fazer, seu Antônio? Vai ali
na casa, que era o concorrente, no meio do quarteirão, e pega e traz o produto para cá. Olha isso. Senhor, mas se for mais caro, é o preço da não qualidade. Você não tem o produto na Eu tenho que pagar. Agora, se eu deixo o cliente sair daqui por falta de produto, entrar no meu concorrente e ele comprar lá, muito possivelmente, na próxima vez que ele precisar, ele vai lá e não vem aqui. Perfeito. Então, perfeito. Isso é preocupante. Então, nós tínhamos essa preocupação. Então, nós não precisava perguntar para ele. Ele já tinha dado essa autonomia para nós. Entende quando a gente fala de autonomia, quando você fala de comunicação? Então, nós sabemos. Eu posso ir lá buscar, não importa que preço que ele vai vender, que ele não vai ficar bravo comigo. Perfeito. Eu gostaria que a todas as pessoas que vêm aqui, eu peço sempre para que o meu convidado transmita uma mensagem. Nesse caso, você vai ter que transmitir duas mensagens, né? Uma mensagem para as empresas e uma mensagem para os profissionais sobre essa demanda, vamos chamar assim, de habilidades que estão sendo exigidas, talvez a palavra seja essa, no mercado. O que você me fala? Mas já acabou? Passou uma hora que nós já conversamos aqui. Já acabou. Bom, para as pessoas, para quem está no mercado, diante de toda essa tecnologia, e sempre pergunto, né, aluno principalmente, qual que é a profissão do futuro? Então, qual que é a profissão do futuro hoje? Não tem profissão do futuro. O que vai ter é profissional do futuro. Boa. Então, qual vai ser o profissional do futuro? Qualquer um. Qualquer um. Como eu disse lá no início, hoje, apesar de toda a tecnologia, quem compra é gente, quem vende é gente. Então, ainda você tem pessoas envolvidas em todo o processo. Então, o profissional do futuro é esse. Então, pode ser um indivíduo com muita ou pouca escolaridade, desde que ele faça o trabalho dele bem feito, desde que ele faça o trabalho dele com preocupação em fazer bem, comprometimento em atender, não deixar o cliente na mão. Então, por exemplo, atendente da padaria, um exemplo. Um profissional do futuro, né? Uma profissional do futuro, o que ela, em primeiro lugar, não deixaria acabar. Alguém preocupado, olha, está acabando. Nossa, e agora? O que nós vamos fazer? Tem um supermercado no meio do quarteirão. Vai lá no supermercado e pega e traz o produto para cá. E para as empresas? Né? Qual que é a sua mensagem? E para as empresas? Para as empresas, eu vou resumir. Maslow já ensinou isso para as empresas, só que elas não aprenderam até hoje. Nossa. A pirâmide das necessidades de Maslow. Perfeito. As empresas ainda insistem em querer pagar salário fixo, né? Salário fixo, filho, isso está no contrato. Oferecer plano de saúde, não é isso que as pessoas querem hoje. Vamos lá. O que eles querem? Tomar decisão. Eles querem poder tomar decisão. Participar desse no processo. Trabalho dele, participar, aprender coisas. Aprender coisas não é necessariamente com treinamento. É o que eu disse. Aconteceu um problema dentro da minha empresa, opa, eu vou pegar esse problema e transformar num treinamento para orientar todo mundo. Perfeito. Para orientar todos eles com esse problema. Então, teve um problema. Então, isso é um treinamento. Eu falo, né, para as empresas que eles têm uma ferramenta para fazer treinamento de vendas, né, fantástico, que é a opinião dos clientes. Perfeito. Né? Pega a opinião do seu cliente. Já está resolvido. Está resolvido. Tem uma condição, uma dificuldade, vamos chamar assim. Por incrível que pareça, eu chego em algumas empresas e falo, o que seus clientes pensam de vocês? Não sabemos. Pergunto para... Não sabemos. Não sabe por quê? Não, ninguém fala. Mas alguém precisa falar? É só você entrar no Google lá da sua empresa, entra na internet, entra lá no Google, que lá tem lá o que o seu cliente pensa. Ou seja, alguém precisava dizer para eles, você não tá... pega aquilo. Galera, olha o que eles estão pensando aqui, olha o seu departamento, isso é um treinamento. Perfeito. Isso ele está aprendendo coisa. Então, é isso que ele quer. Somado isso, ele passa a ganhar o quê? Passa a ganhar em cima da sua produtividade e não salário fixo. Brandão, muito obrigado por você compartilhar esse momento comigo e com a nossa audiência.
E eu quero convidar vocês a, em breve, acessar esse episódio nas plataformas que nós temos divulgado. Busquem esse conhecimento, que essas habilidades que os profissionais devem ter e as empresas também. Eu agradeço e conto com vocês até o próximo episódio.